Hi guys, good afternoon. This is Teacher Alessandro Barbosa speaking. E aí pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Alessandro Barbosa falando. Então, mais um quadro aí do English Tips, aquelas dicas de inglês. Recapitulando, qual é o intuito aqui do nosso canal? Revisar os aspectos gramaticais. Tranquilo? Aqui não é um curso voltado para conversação, e sim para concursos, para provas, ou seja, dicas de gramática. Beleza? Vamos ver aqui os pronomes. Subject and object pronouns, ou seja, pronome sujeito e objeto. Sujeito é aquele que pratica a ação. Objeto é aquele que está recebendo a ação do verbo, perdão, aquele que está recebendo a ação do verbo. Eu chamo de objeto. Sujeito eu tenho I, objeto eu tenho me. You, repete you. He, him, she, her, it, we, us e you. You de novo, né? Repete aí a coluna de plural, a partir do we, they, them. Beleza? Aí a tabelinha, você tira o print depois, que a gente vai precisar dela lá na frente. Vamos ver alguns exemplos de fixação? Aí eu tenho aí, I love you, ou seja, eu amo você. Ó o verbo love. Lembra, ó? Lembra dessa regra aqui com o tio, ó? Entre o verbo, eu tenho um verbo aí no meio da sentença. O que vier depois do verbo, ele vai ser objeto. O que veio antes, que está praticando a ação, ele é subject, ou seja, ele é sujeito. Beleza? Aí eu tenho you love me, você me ama. Tá vendo? Depois do verbo eu já tenho que usar, eu não vou usar o I, vou usar o me, porque é um pronome objeto. He loves her, ele a ama. Tá vendo? Embora que na língua portuguesa a gente coloca o pronome oblíquo antes do verbo, na língua inglesa ela tem a forma própria, vem após, pós-posto ao verbo, tá bom? He loves her, ele a ama. Não vai dizer ele ama ela não, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? Em inglês tem regra própria, por isso que o pronome objeto veio depois do verbo. Tranquilo? Number 4. She loves him. Ela o ama. Ela o ama. Him é ele, né, como objeto. Então, oblíquo português, o. Ela o ama. We love them. Nós os amamos. Ou seja, them é no sentido de eles, tá bom? Português tem a língua própria, inglês tem a língua própria também. Então, objeto, they love us. Então, eles nos amam. Então, aí no inglês eu tenho a forma própria, que o pronome objeto ele vai vir depois do verbo. Que no português a gente pode colocar anteposto ao verbo, né? Já no inglês não, tem a forma própria, basta a gente entender essa estrutura. Até na hora da leitura do texto, o que é que vocês vão fazer? Pelo amor de Deus, pessoal, vocês vão fazer o quê? Lembra dessa ordem aqui contigo, ó? S, V, O. Sujeito, verbo e objeto. Tranquilo? Vamos mais para frente aqui. Aí, substituindo nomes por pronomes. Ou seja, o pronome está ali para representar nomes, substantivos que estão cometendo ou recebendo a ação. Essa é a função do pronome. Eu tenho I love Mary. Se eu for trocar Mary por um pronome, Mary é quem? É ela. Só que Mary está o quê? Depois do verbo. E se ela está após o verbo, ela está recebendo a ação. Então ela está com a função de objeto. Então o pronome que eu tenho que substituir é por pronome objeto. Aí eu vou colocar o quê? I love her. I love her. Eu a amo. Number 2. Jen loves Tom. Ou seja, Jen ama Tom. Tom está antes ou depois do verbo? Está depois. Jen está antes. Aí vou substituir os nomes por pronomes. She loves him. Jen ficou she por quê? Porque está cometendo a ação. Está antes do verbo, ou seja, está
fazendo a ação. Tom está recebendo, por isso que recebeu him, objeto. Volta lá para a tabelinha, revisem quantas vezes quiserem, precisarem. Voltem aqui para o vídeo. A gente tem que acumular conhecimento e não dúvida. Tranquilo? Olha lá, ó, lembretezinho, o pronome objeto virá após o verbo e ou preposição. Então, não tem bicho de sete cabeças. Lembrou dessa regrinha aqui, você não vai escorregar na casca da banana. Opa, uma questãozinha que caiu aí num concurso militar, não lembro se foi do exército, mas eu lembrei da questão. Estava assim nessa estrutura, que era para completar. There is nothing between, opa, e o blank. Between, a gente sabe que é o quê? Uma preposição, a preposição entre. A nada, né? There is, que é there is, que é o verbo haver. Haver no sentido de existir. Tá bom? Então, a gente tem que voltar aqui esse lembrete. É o pronome objeto, vermelhinho, virá após o verbo e ou preposição. Então, sabendo dessa regra, a gente já sabe o quê? O que vai complementar esse blank, que é esse tracinho que está aí embaixo, vai ser o quê? Tem que ser pronome objeto. Letra A, me and she. Me é objeto, só que she é sujeito. Já descarto a letra A. Letra B, I and her. Her é objeto. However, contudo, I é sujeito. E os pronomes estão depois da preposição between. Então, vai ter que ser objeto. Pela regra, é clara. Letra C, I and she. Não, né? Temos dois pronomes sujeitos, eles nunca vai poder vir assim depois da preposição. Letra D, me and her. Letra D é a nossa resposta. Letra D. Letra D de dado. Beleza? Então, aí a gente revisou o que é pronome sujeito, objeto, tranquilidade. Revisem, memorizem, repitam, reescrevam. Pessoal, o inglês ele é desenvolvido na mesma parte do cérebro dos cálculos, da lógica. Como é que você aprende matemática? Não é riscando, rabiscando? Mesma coisa vai ser a nossa língua inglesa. Você só vai aprender riscando, repetindo. Tranquilidade? Então, um forte abraço aí para vocês e fiquem com Deus. See you later. Bye. Até mais. Tchau.